né? Obrigado, Bianca, por toda a ajuda. Pronto, voltando aqui, vou dar bom dia de novo, galera, porque eu não tinha começado a gravar, né? Então, bom dia a todos e a todas. A aula acabou de começar, eu estava só falando que minha madrinha acabou de chegar aqui e eu não tinha tempo não pude ficar com ela por causa da aula, mas depois eu marco com ela alguma coisa. Show, show, show. Bora lá. Oi, Juliana, bom dia. A Fabiana, bom dia. Obrigado aí por me avisar, né, que o meu áudio estava ligado. Ainda bem que eu não falei nada demais. Maria Clara, bom dia. Mas também falar alguma coisa de mais 9 horas da manhã, o cabo tá muito esticado na vida dele, viu? Maria Clara, bom dia, Jean, Laura, Marraiana e o Samuel. Show de bola. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Show? Turma, eu vou logo direto ao ponto, porque essas aulas de hoje eu quero fazer um pouco mais curtas, já que vocês vão assistir às aulas das outras turmas gravadas. Deixa eu explicar melhor como é que vai ser isso. Hoje a gente vai abordar o contratualismo, né? Como assim? A gente na aula passada entrou em filosofia da Idade Moderna e a gente entendeu a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente entendeu que certos fatores, como o Renascimento, como a Revolução Científica, como também a Reforma Protestante e a descoberta do Novo Mundo, foram essenciais para romper os valores da Idade Média. Então, esses 4 fatores fizeram com que a gente rompesse os valores da Idade Média, e aí eles se achavam que a Idade Média é tão média, tão para trás, tão retrógrada, que eles resolveram se chamar de modernos. Então, a gente está na Idade Moderna. Vimos que na filosofia da Idade Moderna tem 6 principais escolas. 3 delas a gente vai precisar se preocupar. As outras 3 é mais para psicologia ou mesmo para filosofia. Um é o empirismo, outro é o racionalismo, que a gente já viu da divergência de Platão e Aristóteles, e a próxima é a filosofia política. A filosofia política ela é tão importante para o nosso curso que dentro da filosofia política, quando se discute direito, se discute liberdade, se discute o contrato social, vocês veem o contratualismo ou o contrato social na disciplina de ciência política, na disciplina de filosofia geral, e vocês vão passar muito a ver filosofia política lá em filosofia do direito. E é legal, e é fancy, é muito bacana o aluno do direito conhecer os contratualistas, né? Saber falar de John Locke, falar de Thomas Hobbes, falar de Rousseau. Óbvio que tem outros contratualistas, como Voltaire, Montesquieu, como Maquiavel, que a Elaine ela vai abordar Maquiavel, mas aí eu vou combinar com vocês, para vocês não terem que assistir também 3 aulas a mais, né? Aí a aula de hoje, a Bianquinha, ela vai trazer Thomas Hobbes. Só que ela vai, ao final da aula, fazer uma atividade que eu passava geralmente para os alunos. Ela vai sintetizar o pensamento de cada um dos 3. Ela vai falar de Hobbes, aí no final ela sintetiza qual é a diferença de Hobbes, de John Locke e de Rousseau. Ou seja, a Bianca facilitou muito o trabalho de vocês. O que é bom, porque você, se não tiver tempo, não quiser assistir as outras aulas, a Bianquinha vai resumir lá. O que é ruim, que eu estava conversando com ela, porque a gente tem um modelo de ensino onde o aluno é muito sujeito passivo do aprendizado dele. Isso não é bom. Isso não é bom que o aluno fique só recebendo informação e recebendo informação. É bom que o aluno participe mais ativamente no aprendizado dele, né? Porque senão ele não evolui tanto. Daí porque tanto eu tento puxar tanto, mesmo a gente tendo um sistema mais passivo de ensino, onde o aluno mais recebe informação do que troca, eu sempre estou estimulando, né, a gente conversar sobre as questões. Então, assim, a Bianca fez, ela dizia, então eu tiro. Eu digo, não, pode deixar, porque era uma coisa que era para vocês pesquisarem, né? Mas aí não pode deixar, então quem assistir essa aula vai acabar tendo um resumo de todos os 3. E, na verdade, na aula do AB, eu acabei fazendo um resumozinho, principalmente de John Locke e de Hobbes. Então, é só para facilitar mesmo o trabalho de vocês. Aí, na aula de hoje, então, a Laura, que é a monitora do AB, ela, junto comigo, a gente conversou sobre John Locke, super legal. Aí aqui, a Bianquinha, monitora do CD, vai conversar sobre Hobbes. Quando for a monitora do AB, da noite, que é a Elaine, ela vai conversar sobre Maquiavel. E os 2 monitores do CD da noite vão conversar sobre Rousseau. E aí eu queria que vocês tivessem pelo menos uma noção da diferença de pensamento entre Hobbes, Rousseau e John Locke, que é o que a Bianquinha vai falar aqui no final da aula, e eu vou sempre ajudar para a prova de vocês, então é bom vocês saberem a diferença dos 3,
e saber um pouquinho sobre Maquiavel, né, que vocês viram também em Ciência Política. O Maquiavel é incrível, né, o livro dele, O Príncipe, quando ele traz para muitos, é o pai não é o pai da ciência política, mas para muitos ele é muito importante para a ciência política. Então essa matéria, pessoal, é meio que uma revisão do que vocês viram em ciência política, esse semestre. Ou seja, as matérias dialogam. Daí porque eu não quero passar mais tempo falando sobre isso. Mas, como eu sei, né, que o aluno é aluno, na aula de terça-feira que vem, eu vou falar do iluminismo e vou trazer também a diferença entre Hobbes, Rousseau e John Locke, que é o principalmente que eu vou aprofundar na prova. Porque senão o aluno vai chorar, o professor não falou, não sei o quê, não sei o quê. Não, ontem, Bianquinha, tu acredita, sabe o passo a passo, né? Aí a coordenação me liga, dizendo que um aluno estava lá chorando, porque ele estava com medo de fazer o processo passo a passo, que é uma petição inicial, que ele disse que eu não dei as orientações, né? Mas eu recebi as orientações 11 e 18. Na hora que eu recebi, eu passei para vocês, ou seja, eu não tive aula, né, com vocês, depois que eu recebi as orientações. Aí, na segunda, onde eu vou dar as orientações, o menino estava lá chorando, porque ele estava com medo e inseguro de fazer uma petição inicial. Eu digo, meu Deus, onde é que a gente vai parar, né? Porque uma petição inicial é o básico do básico do básico de um advogado, né? Então, por mais que ele não saiba, não tenha falado, galera, se faz liberdade provisória assim, até porque é matéria de estágio, dá para você pesquisar. O Google tem tudo hoje. O aluno, se ele não quiser vir para aula, ele bota lá no Google, bota lá no YouTube, aula sobre John Locke. Vai aparecer 3 milhões de professores falando sobre isso, né? E aí eu disse, poxa vida, como realmente o ensino do Brasil precisa mudar, mas é mudar desde a base mesmo. Para o aluno ter mais autonomia, né, pessoal? Porque um aluno de quinto semestre chora com medo de fazer uma petição inicial, é sério, que ele tem uma semana para fazer, aliás, ele tem mais de uma semana para fazer, ele tem 10 dias para fazer. Eu digo, minha gente, que coisa doida. Mas enfim, bem aqui. Isso são só eu, para variar, filosofando aqui, eu e minha cabeça pensando feito um louco, né? Que eu penso muito, infelizmente ou felizmente. Bom, o fato é que é para vocês saberem a diferença de John Locke, de Rousseau e de Thomas Hobbes. Nessa aula especificamente a gente vai aprofundar um pouco mais Thomas Hobbes. Vou gravar todas as aulas de hoje, todas as 4 aulas, e vou botar no YouTube. E espero que você veja, caso você possa, pelo menos essa que você está vendo, né, que é Hobbes, aí John Locke e de Rousseau. Pelo menos essa, certo? Por isso que eu quero fazer aulas mais tranquilas, não vou me alongar mais. E aí, Bianquinha, você pode começar, minha querida monitora. Eu vou voltar aqui para apresentar. Bom dia, pessoal. Eu até pensei em fazer, sabe o que, professor? No GED, eu vou trazer só o esqueleto da tabela e a gente monta junto, certo? Maravilha, maravilha. Eu peço que vocês estudem e próxima quarta a gente desenvolve essa tabelinha. Quero ver se vocês aprenderam e tudo. E vai dar certo. É, Bianquinha, só o fato de eles aqui nessa aula você já falar, já é um estudo, né? Que aí você pode até dar ênfase para eles, ó, essa é a tabela e tal. Deixa eu ver se é o certo. Calma aí, eu compartilhei o errado. Calma aí, só um minuto. Eu compartilhei o outro. Por mim, tranquilo. Não tá atualizado. Tô de boa. Nossa, eu só não tô mais conseguindo dormir, eu não sei o que já dá isso. Ontem, 3 horas da manhã, eu tava acordado, minha gente, preciso dormir, porque tal hora dormir é bom, né? Calma aí, professor. Não, porque eu tô compartilhando a da outra tela. Aqui não tá atualizado ainda. Que eu atualizei, né? Que é o slide que eu usei nas outras aulas. Uhum. Só que das próximas vezes checa antes, bem aqui, pra não ter problema. Deu certo. É porque eu não tinha saído. Ocorreu um erro. Oxi. Vamos ver se dá para apresentar de outro jeito. Aqui tá dando um erro. Vamos ver esse aqui. Tá vendo a tela? Sim, bem aqui, vai começar a compartilhar agora, começou, aí tá aparecendo. Pronto, eu vou pedir só para vocês, caso trave ou alguma coisa, me avisar, certo? Porque às vezes a internet aqui de casa não dá certo, aí eu tento rotear, certo? Só isso mesmo. Aí, cadê? Volta para lá.
Tá para apresentar aqui? Então, vamos lá, né? Eu já tinha feito um slide parecido com esse, né? Muito parecido, eu alterei só algumas coisas, só que era só sobre Thomas Hobbes, né? Mas eu adicionei algumas coisas e no final uma tabelinha que o professor já falou com vocês, certo? Primeiro, o contratualismo, né? A gente tem aqui Thomas Hobbes, Locke e o Rousseau, certo? Os três mas não é mais importantes, mas também os mais conhecidos, né? Que a gente estuda em ciência política, a gente estuda em sociologia, a gente estuda aqui em filosofia também. Primeiro, surgiu aquele pensamento como surgiu a sociedade, de que forma ela surgiu, certo? Então vai surgir duas vertentes. A primeira vertente vai dizer que a sociedade surgiu de maneira natural. Ela simplesmente passou a existir. E quem defende essa teoria naturalista é Aristóteles, certo? Ele vai dizer que o homem é um animal político, ou seja, ele é naturalmente sociável, ele se agrega. E ele fala também da questão da família, né? A família é a base da sociedade, como diz a Constituição, né? É a base da sociedade. E a família já é o primeiro contato que o ser humano tem com a sociedade. Então, para ele, o homem é um animal político, que ele fala até anipolítico, e ele é naturalmente agregário. Essa é uma teoria. A outra teoria é de que a sociedade surgiu de maneira artificial. Essa teoria contratualista é defendida por Thomas Hobbes, Locke e Jacques Rousseau, certo? Mas tem outras pessoas que também defendem, mas a gente vai focar somente neles três. Voltaire, Montesquieu, Maquiavel são outros contratualistas, né? Pode falar. Isso. Aqui tem um pouquinho explicando do que seja o contratualismo, certo? O contratualismo nada mais é do que um contrato entre você e a sociedade. Como assim um contrato entre você e a sociedade? Como em um contrato, você cede uma coisa e a pessoa lhe devolve outra coisa. No contrato de compra e venda, a gente tem, no caso, se eu for o comprador, eu dou o dinheiro e a pessoa me devolve com o item, né? No contratualismo, a pessoa, o ser humano, cede a liberdade e a capacidade de autogoverno, certo? Enquanto que o Estado retribui com segurança, dando a segurança para o indivíduo, certo? Então, o que é o contratualismo? É a teoria que explica como a sociedade se organizou com o Estado, de forma artificial, lembrando que é por meio de um contrato. Contrato social. O que é o contrato social? A sociedade cede sua liberdade em troca de segurança que é cedida pelo Estado. Aqui a gente já vai entrar em Thomas Hobbes, certo? O que é importante você saber de todos os filósofos, pelo menos desses três, né? Primeiro, como era um homem no estado de natureza, certo? Então, cada um vai dizer como era o homem no estado de natureza, por que se fez necessário o contrato social, certo? E como funciona a propriedade privada, certo? São os três fundamentais características de cada filósofo que você deve saber. Para Thomas Hobbes, o que é o homem no estado de natureza? O homem no estado de natureza é basicamente o homem no seu estado inicial, sem contato com a sociedade e antes de existir o Estado. Então, cada filósofo vai dizer que o homem no estado de natureza é alguma coisa. A gente vai ver lá no finalzinho os outros filósofos, mas Thomas Hobbes acreditava que o homem no estado de natureza ele era mau e egoísta. Como uma frase que as pessoas ligam diretamente a ele, mas não foi precisamente o que ele falou, o homem é o lobo do homem, certo?
Então, para ele, o homem nasce mau e egoísta. E somente com o contrato social é possível viver em sociedade. Então, a gente imagina um Estado sem leis, um Estado sem nenhuma norma. Você acha que as pessoas iriam agir de que forma? As pessoas, naturalmente, o que a gente tem na cabeça, né, que o homem sem o Estado, ele é um homem mau, um homem que vai fazer tudo que ele quer e que muitas vezes isso que ele quer não é uma coisa boa. Eu posso trazer para vocês a ideia daquele filme, que é Uma Noite de Crime. Uma Noite de Crime é um filme que retrata como seria a sociedade sem o Estado. Na visão de Hobbes. Na visão de Hobbes. Ele, no filme, retrata que tem um dia anual que eles fazem a purificação. Como assim purificação? Basicamente, eles tiram todas as normas nesse dia. Durante, se eu não me engano, 12 horas, né? Começa de tarde, vai até amanhecer. E você pode praticar qualquer crime que não vai ser punido. Então, ali é uma bela retratação do que seria o homem sem o Estado para Thomas Hobbes, entendeu? Então, para ele, o homem sem o Estado, no estado de natureza, o homem é mau. E somente com o contrato social é possível viver em sociedade, certo? Outra coisa importante para vocês saberem é sobre a política de cada um, né? A política, para Thomas Hobbes, o Estado deveria ser absolutista, certo? O que é absolutismo, né? O que é esse Estado absoluto? Estado absoluto é quando uma pessoa detém de todos os poderes. Ele tem poder absoluto sobre tudo, sobre legislativo, judiciário, executivo. Naquela época, se não me engano, a igreja também. Se o professor pode me corrigir, mas eu acho que era a igreja. E isso que era o Estado absolutista. E para ele, somente seria possível manter a calma se existisse o Estado absoluto. Porque ele não acreditava na separação dos poderes, né? Ele não acreditava na separação dos poderes porque ele acreditava, como eu acabei de falar, que o homem ele é egoísta e que ele sempre vai querer mais. Então, ele acreditava que se houvesse a separação de poderes, eles poderiam se rebelar e tentar um controlar o outro, certo? Então... Pronto, Pinky, deixa eu só complementar aqui, ou tu quer concluir essa parte? Pronto, show. Vai, beba sua água, respire, tá ótimo. Deixa eu só falar algumas coisas, tá? Turma, na Idade Média, prevaleceu muito, como a gente falou na aula passada, a monarquia absolutista. A monarquia absolutista, ela é muito representada na figura do rei Luís XIV, onde ele falava, l'estat c'est moi, o rei sou eu, ou o Estado sou eu. De maneira que ele era tudo, ele era o rei sol, tudo girava em torno dele. Então a monarquia absolutista é esse poder absoluto do rei, que Thomas Hobbes defendia. Acontece que a gente está aqui na transição da Idade Média para a Idade Moderna. E aí tem pensadores, como por exemplo John Locke, que é o que eu quero que vocês saibam, que ele até defende uma monarquia, mas mais uma monarquia constitucional, onde o rei, tudo bem, ele está lá, mas ele está limitado pela Constituição. É diferente do monstro Leviatã, que o Hobbes defendia, que era uma monarquia absolutista. Então o Locke, que é um pensador mais perto do iluminismo, o que ele vai sustentar é uma monarquia parlamentarista, onde o rei está abaixo da Constituição, ou ainda um outro sistema representativo, que aí pode ser uma democracia indireta ou semi-representativa, ou indireta ou representativa como a nossa. O fato é que o que é interessante é que o Hobbes, ele está aqui próximo à Revolução Inglesa, e a Revolução Inglesa foi o que trouxe o atual sistema de governo, de Estado, lá da Inglaterra, onde a gente tem lá, vocês sabem, tem a rainha Elizabeth II, e tem um parlamento, e ontem mesmo, graças a Deus, eu tô terminando de assistir The Crown, e ontem mesmo teve um episódio surreal da 4ª temporada, que é ela divergindo da Margaret Thatcher, e as duas é massa, um episódio incrível, e aí ela fala assim,
para Margaret Thatcher. Ela fala: olha, você sabe que eu tenho um dever constitucional de apoiar qualquer decisão do meu primeiro-ministro. Ou seja, a rainha Elizabeth é rainha, mas não é rainha absolutista. Ela é uma rainha numa monarquia constitucionalizada. Ela é uma rainha, e se quando ela morrer vai ser o rei Charles, né? O príncipe Charles vai virar rei, e aí eles estão abaixo da Constituição, que não é o que Hobbes defendia. O que é que Hobbes defendia? Defendia uma monarquia absolutista. Por quê? Aí eu vou voltar aqui para o estado de natureza que a Bianquinha estava falando. Ele entende que o homem é ruim por natureza, que o homem, na natureza, ele não tem aptidão para a vida social. Ele até fala que o homem é um monte de átomos no estado de natureza. O que é um monte de átomos, pessoal? Porque a gente não está vendo, mas está todo o tempo, tem um monte de átomos aqui se chocando. Então, para ele, homens são átomos que ficam se chocando no estado de natureza. Então, vamos supor que nós somos uma comunidade, nós somos um povo aqui, 46 pessoas. Todos nós, na visão de Hobbes, somos muito ruins. Acontece que, se a gente não fizer um contrato social e não colocar ninguém no poder, a gente vai se matar, porque o homem é o lobo do próprio homem. E aí esse exemplo da Uma Noite de Crime, que eu venho dando de todos os semestres que a Bianquinha pegou aí, que é exatamente falando, olha, se não tiver lei, como é que a nossa sociedade vai ficar? Vai ter roubo, vai ter estupro, vai ter homicídio, que é muita a visão de Hobbes, que nós somos ruins mesmo por natureza. Aí beleza, tá bom, a gente é ruim se deixar a gente no estado de natureza, sem a figura do Estado brasileiro, sem a figura do Estado, a gente vai se matar. Então como é que faz? Cria a figura do Estado e coloca um de nós lá. Porque um de nós somos ruins tanto quanto os outros. E se o ruim tem poder, e tem poder absoluto, ele vai botar moral em todos os outros e a sociedade não vai se matar. Então essa é a visão dele de mundo. Então dos 46 aqui, eu na força consigo virar monarca. Então eu viro monarca, eu viro um rei absolutista, e eu tenho tanto poder, aí vem de Leviatã, né, o monstro marinho, que tem tanto poder que eu julgo, que eu faço as leis, que eu executo as leis. Então, essa questão dessa tripartição de poderes que a gente tem hoje, legislativo, executivo, judiciário, é com John Locke, que é contrário, né, a esse pensamento de Hobbes. Porque o Hobbes, ele, no livro Leviatã, ele se defende muito adepto do justnaturalismo, que vocês viram na introdução à ciência do direito, que o justnaturalismo prega que nós temos direito só por nascermos, que não precisa o ser humano, o homem, dar esse direito para a gente. E aí o Hobbes fala do direito divino de ser rei. Então o rei, ele é rei por um direito divino, por um direito que já é natural, já é dele. Então, como é o contrato social de Hobbes? Para ele, a sociedade, que quem compõe, né, nós somos os homens, nós estamos todo tempo se chocando, nós somos ruins por natureza, nós somos o lobo do próprio homem, a gente fez esse contrato social para aceitar um monarca no poder, porque só um monarca absolutista, ou seja, não tem mesmo separação de poderes, é um monarca só, é que ele vai botar moral na gente e não vai fazer com que a gente morra. Isso não é de acordo nem com Thomas Hobbes, nem com Rousseau, e nem também com John Locke. Tranquilo? Show, Bianquinha. Se tiverem dúvida, pessoal, perguntem, por favor. Pronto. O Brino até colocou aí, Bianchi, desculpa, só para valorizar aqui o Brino. O Brino até colocou aqui, ó, para controlar uma fera é necessário um homem armado e feroz. Ou seja, para controlar feras, que são todos nós, é preciso um doido. Mais doido ainda. Show. João, eu vou mandar no grupo sim o slide, viu? Então, vamos lá. Então, para ele, o absolutismo, ele seria o único capaz de fazer respeitar o contrato social e garantir a ordem e a paz, certo? Na relação entre os indivíduos. Aí, o próximo slide, a gente vai ver um pouco sobre a biografia, né, de Thomas Hobbes. Quem foi Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele foi um matemático, teórico político e filósofo inglês. Ele foi autor de dois famosos livros, que é Do Cidadão e Leviatã, certo? Ele foi influenciado por Nicolau Maquiavel, Aristóteles, Platão, e considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista na filosofia política. Hobbes foi muito próximo da família real e defendeu até o fim da sua vida a monarquia.
principal livro escrito por Thomas Hobbes foi Leviatã. Aí agora, deixa eu ver se eu não estou enganada. Estou enganada. Eu pensava que já era a figura do Leviatã. Eu acho que é só daqui a pouco. Então, basicamente, isso aqui é meio que sintetizou as ideias que eu e o professor Sidney acabamos de tratar, né? Para ele, o estado de natureza humana é um momento de inaptidão natural para a vida social, certo? E a necessidade da monarquia, e existe a necessidade para a monarquia estabelecer a ordem entre as pessoas. O contrato social, então, vem como uma formação da comunidade humana que retira o homem do seu estado de natureza, certo? E agora é a figura do Leviatã. Então, esse quadro é bastante conhecido, porque é uma representação, e uma representação que cada parte desse quadro significa alguma coisa, certo? Significa alguma ideia de Thomas Hobbes. Bianca, só um minutinho antes de tu começar a explicar, tu sabe o que é que significa Leviatã, de onde é que vem esse monstro marinho, sim, esse nome? Tu vai falar? Leviatã é basicamente eu vou dizer o que eu sei, né? Qual que eu corrijo. Mas Leviatã é um monstro marítimo, né? Marinho, quer dizer, um monstro marinho. E ele meio que pegou essa retratação porque é como se esse poder botasse medo nas pessoas, para as pessoas seguirem a ordem desse líder monarca. Então, pelo que eu sei, na verdade, o Leviatã, ele é realmente um monstro marinho, mas é um monstro marinho que foi descrito no Antigo Testamento da Bíblia. Então, ele pegou o Antigo Testamento e viu que o monstro marinho se chamava Leviatã. E alguns estudiosos dizem que Leviatã, inclusive, é o nome que é um dos nomes do diabo, para você ver como na visão dele o homem era ruim. O homem era tão ruim que quem ia governar, né, que era a monarquia absolutista, foi feito um paralelo com o diabo, de tão ruim que o diabo é, de tão ruim que ele achava que o homem era. Mas, pessoal, imagina o trauma de vida desse cara, para ele poder pensar. Ele deve ter sofrido muito, pessoal. Oi, Danilo, fica à vontade, meu amigo, seja bem-vindo. Inclusive, Danilo, essa aula eu vou recomendar que todos vocês assistam, tá? Eu estou gravando todas as aulas para todo mundo conseguir assistir todas. A gente está falando de Hobbes. O Danilo, pessoal, é meu aluno do CD da noite. Aí ele vai ter aula sobre Rousseau. E aí, Danilo, presta atenção, porque no final, a Bianchi, ela vai falar da diferença entre cada um dos três, que é o ponto que eu quero que vocês mais saibam. Então, pessoal, na visão de Hobbes, a gente é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quem não vai nos governar, né, que é esse cara feroz, que é o pior de todos nós, é o cara que ele equipara ao diabo. Ô, comédia. Frustrado, pobre coitado. Frustrado, não tinha um psicólogo. Não existiu terapia ainda. Mas, enfim, aí a gente vai ter cada parte desse quadro, né, uma representação do que compõe o sistema absolutista, né? Primeiro a gente tem a coroa, que representa a monarquia, ou líder monarca, né, que representa que ele é o líder monarca. Depois a gente tem a espada, que simboliza o exército ou a segurança, que é uma das principais justificativas da formação do absolutismo, né? Aí a gente tem um cetro, que basicamente é onde reúne todos os poderes que o líder monarca tem, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e econômico, né? O corpo, se vocês repararem bem, o corpo, né? Ele é composto por várias pessoas. Então, basicamente, para dizer que o governo absolutista é composto pelo povo, é estabelecido pelo povo. E o tamanho, que é para dar uma ideia de que ele tem autoridade por todo o território e que ele meio que vê tudo, essas coisas, certo? E uma coisa importante, que basicamente vem essa dúvida. O povo pode meio que tirar esse líder monarca? Como vocês podem ver, o corpo é composto por várias pessoas. Então, se as pessoas se rebeliarem, eu me esqueci, como é rebelarem, pronto.
eles podem sim tirar o líder monarca do poder, né? Porque ele é composto pelas pessoas. Então, as pessoas são fundamental para haver esse sistema absolutista, certo? Quer acrescentar alguma coisa, professor? Quero sim. Pessoal, lembra que a gente estava conversando aqui sobre a diferença de Hobbes e de John Locke? Que para Hobbes, aliás, que para John Locke foi o primeiro a falar da separação dos poderes que a gente tem hoje, poder legislativo, executivo, judiciário. Pronto. Ou seja, para John Locke, por mais que ele possa defender uma monarquia constitucional ou um sistema representativo, como o parlamentarismo, ele, por mais que defenda uma monarquia constitucionalizada, ele acredita na separação dos três poderes. Então foi com Locke que se começou a falar em poder legislativo, diferente do executivo, diferente do judiciário, cada um controlando o outro e sendo controlado por eles, que é o sistema de freios e contrapesos. Isso foi com Locke. Agora, com Hobbes, que é praticamente o oposto de Locke, e o oposto também de Rousseau, que a Rousseau vai pensar em outra questão, o Hobbes não. O Hobbes ele coloca aí o cetro representando que o monarca tem o poder legislativo, tem o poder executivo e o poder judiciário, todo concentrado na figura do monarca. Então, vocês estão conseguindo entender a diferença, pelo menos entre Hobbes e o John Locke, que é o que a gente tratou agora? Já a gente começa a falar um pouco sobre o Rousseau. Tá dando para entender? Professor, eu só queria acrescentar uma coisa que o senhor pode me corrigir. À vontade. Mas Montesquieu, né, no livro O Príncipe, foi lá que ele... Só um minuto, que minha avó tá me ligando. Eu acho que ela não entendeu, que eu não tô podendo vó entender. É vó. Tá silencioso. Foi no livro O Príncipe que ele citou pela primeira vez a tripartição de poderes, não foi? Na verdade, não foi Montesquieu, né, que você está falando, foi Maquiavel, Maquiavel, que escreveu o livro O Príncipe. Aí ele falou dessa forma, mas assim, né, que ele trouxe já para dividir, assim, ele começou a conversar sobre as funções, mas ele não falou do poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, não. Mas ele já foi falando das funções, foi anunciando que John Locke vai trazer mais para frente. Professor, só um minuto, porque ela tá ligando, eu tô preocupada, porque ela não para de ligar. Rapidinho. Turma, enquanto a Bianquinha resolve aí, minha pergunta é, vocês estão conseguindo entender, Hobbes, o que é o homem no estado de natureza para Hobbes? O homem é ruim mesmo, o homem é um monte de átomo, ou seja, se chocando, que a gente precisa ter alguém no poder, se alguém sendo pior do que todos nós, que é o monstro marinho Leviatã, dando ordem na sociedade. Estão conseguindo entender que ele defende a monarquia absolutista, o rei absoluto, o que ele é muito louco, pessoal, além dele ter essa visão que o homem é muito ruim, que eu não sei que frustração foi que fez, na minha opinião foi chifre. Eu acho essas coisas, logo a chifre, a pessoa ficou revoltada, alguém chifrou ele ficou chateado. Mas, o que é que acontece? Para ele achar que o homem é tão ruim, né? Isso, homem e mulher, todo mundo. E é muito louco ele falar isso, que eles estavam à véspera, né, da Revolução Inglesa, que foi quando saiu monarquia absolutista para uma monarquia constitucional. E por conta dele defender tanto a monarquia absolutista, ele foi exilado. Então foi um cara que foi exilado e continuou defendendo até a morte que o Estado ideal era como estava na Idade Média, que era o poder absoluto do rei. Tranquilo? Pode continuar bem aqui, se tiver tudo bem, né? Se não tiver, eu continuo. Deu certo, tá tudo bem. Ai, graças a Deus, amém. Ligou para pegar como é que eu tava, porque eu tava doente, né? Mas já tô bem melhor. Vó sendo vó, que lindo. Aí aqui é o resumão do resumão, né? Então, Thomas Hobbes, ele era absolutista. O objetivo da criação do Estado era preservar a vida, já que, como o professor disse, ele acreditava que o homem era como átomos e que vivia em conflito, em constante guerra, né? Então, para ele, a criação do Estado se deu para preservar a vida. E para ele, a delegação de poder é imposta. E ele era justnaturalista, pois buscava que a busca pela justiça, verdade, no que é certo na natureza. Isso, e não esqueça. Desculpa, Bianchi, só para falar aqui. Não, pode falar. Do justnaturalismo. Que ele fala que o rei ele é justnaturalista, uma das coisas que ele defende é que é o direito divino do rei ser rei. Ou seja, é o direito dado por outra entidade, não pelos homens. Então não é o homem que vai nomear o rei. Na verdade, o rei tem esse direito divino. Deixa eu ver aqui. Aí, aqui tem uma frasezinha dele, né? Se não haver controle, todos ficam contra todos.
E agora a gente tem a tabelinha, que eu vou meio que puxar um pouco dos outros filósofos, certo? Como eu disse para vocês, o que é importante, né? É o estado de natureza. Então, é importante você saber para a prova como era o estado de natureza para Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. O regime basicamente é como se fosse, que no caso de Thomas Hobbes é o absolutismo, John Locke é democracia representativa, ou como o professor disse, parlamentarista, e Rousseau, que é participativa, certo? Tu vai explicar ou Democracia tu vai participativa. só falar assim? Vou explicar. E o que motiva o contrato, certo? Então, é o estado de natureza. Para Thomas Hobbes, o homem é mau e egoísta. Então, ele, no estado de natureza, ele é mau. Para John Locke, ele não é bom nem mau, certo? E a gente vai ver um pouquinho de propriedade para John Locke quando for explicar o porquê do surgimento do contrato. Mas vamos com calma, né? Então, para Thomas Hobbes, ele no estado de natureza é mau. Para John Locke, nem bom nem mau. E para Rousseau, ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, para Rousseau, ele acreditava que o homem, ele nasce, a sua natureza é boa, mas quando ele entra em contato com a sociedade, é isso que o corrompe, entendeu? Então, a gente vai ver um pouco do regime, né? Peraí, deixa eu só complementar aqui, Bianquinho, por favor. Quando tu terminar, cada um, tu me dá a palavra, por favor? Sim, sim. No estado de natureza, Hobbes, eu acho que vocês já estão cansados de saber que a gente é ruim na visão de Hobbes. Eu, vocês, todo mundo, a gente se mata e precisa de alguém. Isso aí a gente não vou mais falar. Rousseau é aquele cara mais ingênuo, aquele cara que diz a gente é tudo bonitinho, tudo fofinho, a gente é tudo maravilhoso. Acontece que nessa convivência social, nesse negócio de Estado, daí porque para alguns o Estado, para alguns dizem, mas isso não é verdade. Assim, na verdade, que o socialismo, o comunismo tem como base também as ideias de Rousseau, porque ele entende que a gente vive melhor numa coletividade. Não é que ele era socialista, tá? É só porque algumas bases do socialismo e do comunismo são ficados nos livros de Rousseau. Não é que Rousseau defendia o socialismo, entendam. É só porque ele dizia que sem propriedade privada, por exemplo, nós somos melhores, tá bom? Então, para Thomas Hobbes, nós somos muito ruins. O homem é o lobo do próprio homem. Já para Rousseau, nós nascemos bons, a sociedade nos corrompe. A sociedade nos corrompe porque nós temos essa história, inventamos essa história de propriedade privada. Já para Locke, ele tende a divergir mais de Hobbes. Ele realmente fala que o homem não é bom, mas a sociedade somos nós. João Freitas não entendeu o comentário, não, mas a sociedade somos nós. Me dizer o contexto, só para eu poder comentar aqui. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo, amigão. É porque ele diz que a sociedade corrompe o homem, mas a sociedade somos nós, então entendi. nós nos corrompemos. É um meme, professor. O João Freitas trouxe mais um dos milhares de paradoxos da filosofia. Parabéns, viu, João Freitas? Porque a filosofia é cheia de paradoxos, né? Paradoxo de Epicuro, paradoxo não sei quem, paradoxo de Parmênides. Aí agora o paradoxo do João Freitas. E aí, turma, então, para Hobbes, nós somos muito ruins, somos o homem é o lobo do próprio homem. Para Rousseau, nós somos bons. A questão é que a sociedade nos corrompe. Aí, o John Locke, ele diz assim, não, o homem não é bom nem ruim, o homem consegue viver em sociedade. No estado de natureza, o homem consegue viver em sociedade, se tiver liberdade e igualdade. Então, para Locke, a gente conseguiria viver perfeitamente bem em sociedade, então ele se inclina mais para Rousseau, ele se afasta um pouco mais de Hobbes. Locke é muito contrário às ideias de Hobbes, e aí o Locke, ele diz, o homem, ele vai viver bem, ele não é bom nem é mal, mas ele vai viver bem, o homem, caso ele tenha liberdade e igualdade. Daí porque Locke, que é o pai do liberalismo, ele diz o seguinte, que deve haver o Estado para garantir essa igualdade e essa liberdade.
Como é que o Estado, que ele é liberalista, ele quer liberdade? O Locke é burguês. Burguês quer liberdade para quê? Para grana, para patrimônio. A gente conversou sobre isso na aula passada. Então, o Locke, o que é que ele vai falar? Ele diz, é necessário que haja um Estado mínimo. Isso é muito discurso da galera de direita. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é de extrema direita. É porque atrapalhou um pouco os planos deles, a pandemia. Mas o que é que ele estava fazendo? Uma das primeiras coisas que ele fez foi montar um comitê de desestatização. É o que o Paulo Guedes quer, diminuir o Estado mínimo. Já quando está no poder, pessoas de esquerda, elas tendem a aparelhar mais Estado, fazer mais concurso público, ela tende a dar mais uma política assistencial. Já a galera de direita, só para vocês entenderem essa polarização, a galera de direita, ela é mais cada um por si, você vai viver dos seus trabalhos. Se você não quer trabalhar tudo isso, você não vai viver, não. Quando você vai. Então é Estado mínimo mesmo. Então, para Locke, é Estado mínimo. O Estado deve servir tão somente para mediar os conflitos e garantir a propriedade privada. Lembrem que aqui a gente está rompendo com a Idade Média, onde o cristianismo sustentou durante muito tempo que a maioria das pessoas vão nascer e morrer pobre. O cristianismo ele não deixava ter alpinismo social, até que as pessoas que moravam nos burgos, a gente falou sobre isso, os artesãos, os comerciantes, queriam alpinismo social e aí estão lutando contra essa história de Estado feudal. Então ele quer um Estado mínimo, que a Bianca vai já falar que tipo de Estado mínimo é esse. Ele quer um Estado mínimo só para garantir a mediação dos conflitos e a propriedade privada. Porque para John Locke, alguém até perguntou aí, são os naturalistas? São. Para John Locke, nós temos 3 direitos naturais. Quais são os 3 direitos naturais de Locke? A vida, a liberdade e a propriedade privada. Locke, burguês quer saber de grana, galera. E aí o Locke diz, nós temos que ter a propriedade privada porque é a propriedade privada que garante os 2 direitos anteriores, que é a vida e a liberdade. Sem vida, sem liberdade, a gente não tem propriedade. Então, Hobbes, somos muito ruins. Rousseau, lobo do próprio homem. Rousseau, somos muito bons. É a sociedade que nos corrompe. E o Locke, ele vai falar que não. Que a gente, se tiver igualdade, liberdade, tá todo mundo bem. Ninguém vai matar não no Estado e sociedade. O problema é que conflitos surgem. E aí precisa do Estado, que é o que a Bianquinha vai passar agora. Pronto. Quanto ao regime do Estado, né? A gente já viu que Thomas Hobbes defende esse Estado máximo, Estado absolutista, onde todos os poderes na mão de uma só pessoa. Já John Locke, ele vem com a ideia de democracia representativa, que a gente vive, né, aqui no Brasil, que no caso, todos elegem um representante, certo? Já Rousseau, ele acredita na democracia participativa. Como é essa democracia participativa? É só a gente recordar na época de Sócrates, quando todos iam discutir na ágora sobre política. Então, basicamente, cada pessoa defende a sua ideia de política. E eles se reúnem em um lugar. Essa ideia é mais praticada em cidades pequenas, né? Essa ideia. Não estou dizendo que hoje tem, né? Mas quando se utilizava dessa democracia participativa, era em cidades menores, onde podia ter esse contato. É importante também lembrar que John Locke ele fala sobre esse negócio de que a igualdade, né, tipo assim, todo mundo, como se todo mundo fosse do mesmo pacote, mas não era bem assim. Lembrando que ele era burguês, então, para ele existir a pessoa, são 3 coisas que são muito importantes para John Locke: a vida, a propriedade e a liberdade, certo? E tinha pessoas que não tinham propriedade. E John Locke não ligava muito para essas pessoas, não. Ele estava lá ele focava nessas pessoas que tinham a propriedade. Então, basicamente, ele defendia como é que fala? Ele defendia o poder dessas pessoas em defender a sua propriedade. Basicamente é isso. Qualquer coisa Isso. O professor pode me corrigir. Que é muita questão burguês mesmo. Cada um vai viver dos frutos do próprio trabalho.
Se você não tem propriedade é porque você não está trabalhando. Então não tem que dar política assistencial, por exemplo. Muito das burguesias, muito do pessoal de extrema-direita é muito contra esse assistencialismo do governo. Por que tanto é que falavam, por exemplo, quando o Bolsonaro assumisse, ele ia acabar com o Bolsa Família. Não sei se vocês lembram dessa história. Só que aí ele percebeu que essa política assistencial é o que dá voto, né? Tanto é que ele não acabou e o Bolsa Família continua. Mas uma das coisas que se fala é que o pessoal de extrema-direita é cada um por si. Se você também não trabalha, você também não vai ganhar nada do Estado. O Estado não tem que te dar nada, não. Aí, pessoal, só para que eu complementar algumas coisas da Bianquinha. Sobre o melhor regime de Estado, né? Para o Hobbes, já ficou claro, né, que a monarquia absolutista, o Leviatão, o monstro marinho. Para John Locke, o John Locke ele queria algo mais representativo, que poderia ser ou a democracia indireta, como a gente tem aqui no Brasil, graças às ideias de Locke, ou ainda o parlamentarismo, como ficou lá na Inglaterra até hoje, a Inglaterra é parlamentarista. Já o Rousseau, como ele acreditava que todos nós somos bonzinhos, que a gente vive todo mundo bem, natureza, nós somos fofinhos, aí o Rousseau dizia assim, não, a gente é tão bom que a gente pode fazer igual os gregos antigos, ir para uma praça e discutir, não vai ter briga, todo mundo vai se amar, se abraçar, bem uma coisa hippie, né? Então ele queria mais essa democracia direta. Ele queria mais um regime que se pudesse você votar diretamente, ir para a água e você mesmo votar. E não como a gente é aqui, né? Como Locke, a gente é igual a Locke, né? Que Locke pensou. Te vota em pessoas para nos representar. Show, show, show. Vai vir aqui, manda brasa. Então, por que se deu a necessidade do contrato social para cada filósofo, né? Para Thomas Hobbes, a gente já viu que era para garantir a vida em sociedade e garantir a segurança, certo? Já que todo mundo estava em constante guerra. Então, o contrato fazia com que essas guerras não existissem, certo? Então, o fim do estado de guerra de todos contra todos, certo? Para John Locke, ele servia para garantir a liberdade, a vida e a propriedade. Então, o Estado ele surge para garantir essas três como é que fala? Três coisas fundamentais que ele falava. Mulher, três direitos. Direitos, desculpa. Três direitos inalienáveis, certo? Que é a vida, a propriedade e a liberdade. Então, para ele, por isso que surge o contrato. Para Rousseau, ele acreditava que a principal motivo desse ato de corromper era a propriedade. Então, ele falava que um dos principais motivos do homem se tornar mal é a propriedade, porque cada homem ia querer uma propriedade, ia brigar por outra propriedade, essa é minha, essa é tua, não, essa é minha. Então, ele acreditava que o contrato social ele surge para garantir a propriedade privada para todos, ou então uma forma de pacificadora, certo? Então, é a busca pela perfeição dos contratempos naturais. Então, a propriedade privada para cada um, né? Vamos lá. A propriedade para Thomas Hobbes, quem fica com a propriedade privada é o líder monarca, certo? Então, quem detém da propriedade privada é o líder monarca. Para John Locke, a propriedade privada pertence àqueles que trabalham, àqueles que são poucas pessoas que a burguesia. Já para Rousseau, não deveria existir propriedade privada, mas o contrato ele vem como forma de pacificar, certo? Já que existe ela. Professor, quer completar alguma coisa? Quero. Pronto, turma. Só para vocês verem essa parte do que motiva, que aí tem muita relação com o que a Bianca está falando agora. O que motiva o contrato social para Hobbes? Já que a gente é muito ruim e a gente não tem condição de viver no estado de natureza junto, cria-se o Estado para que a gente não se mate, para Hobbes. O que é que motiva o contrato social para John Locke? Cria-se o Estado para o Estado mediar conflitos e garantir a propriedade privada. Então, para Locke, qualquer um pode ser burguês, qualquer um pode ter alpinismo social.
para logo qualquer um, todo mundo tem a mesma chance. Mas você tem que trabalhar para poder conseguir usufruir do fruto do seu trabalho. Ninguém vai lhe dar nada, não. Se você quiser ficar na favela sem fazer nada, você fica na favela sem fazer nada e você não vai ter nenhum tipo de assistência, não. Isso é muito Locke. E já Rousseau, nós somos muito bonzinhos. O problema é que algumas pessoas criaram propriedade privada. E a propriedade privada é ruim. E aí é melhor a gente ter alguém que nos lidere para poder, assim, ter alguém que nos lidere, muito embora a gente vai ser, né, democracia direta, a gente precisa ter um sistema de Estado onde a gente possa votar diretamente. Entendeu? Isso é muito de cada um. Deixa bem aqui. Agora a gente vai para o último slide, que é outra tabelinha mais resumida, que o professor até passou quando eu era aluna dele. Basicamente se separa, né, em base metodológica, natureza humana, objetivo da criação do Estado e delegação de poder. Então, para Thomas Hobbes, ele era absolutista, certo? Para ele, no estado de natureza, o homem é mau e egoísta, e o objetivo da criação do Estado era preservar a vida. E para ele, a delegação de poder, ou do poder, delegação do poder, é imposta, certo? Para John Locke, ele era liberalista. No estado de natureza, o homem é bom, só faz guerra para defender a propriedade, certo? O objetivo da criação do Estado é preservar a propriedade, não só a propriedade, como os 3 direitos fundamentais, né? E a delegação de poder é espontânea. Para Rousseau, ele era democrata, certo? O estado de natureza, o homem é bom, mas é corrompido pela propriedade ou pela sociedade, certo? E o objetivo da criação do Estado era preservar a vida civil e a delegação de poder é espontânea. E assim encerra. O professor quer adicionar alguma coisa? Posso parar? Show. Não, tá perfeito. Foi muito bom, Bianquinha. Meus parabéns. Professora Nata, mas algumas coisas falaram e a gente não interagiu. Eu vou só voltar aqui para ver, né? O que vocês falaram? Desculpa se eu parei algumas vezes assim, para beber água, tá que ótimo. Eu tô tossindo. Milagre não tá tossindo direto. Álvaro, lembrei do filme da Blaise Pascoal, que ele e Thomas Hobbes se conhecem e o Pascoal discordou de Hobbes sobre o homem ser mal por natureza. Legal. Aí o Henrique, só que ele não privatizou nada e criou um estatal. Perfeito, parabéns, Bianca. Show. Perfeito, foi muito bom, Bianquinha, foi muito bom mesmo. Turma, eu vou... Vocês estão com alguma dúvida? Eu posso ajudá-los? Porque é esse o ponto que eu quero que vocês saibam, a diferença dos 3, principalmente nesses últimos aspectos da aula. Sugiro que vocês assistam a aula do AB da Laura, foi muito interessante, a gente aprofundou as ideias de John Locke, se você gostou aí. Vou sugerir que os outros alunos assistam a aulinha aqui da Bianca, e também sugiro que vocês assistam um dos meninos da noite, né, do Ralph e do Felipe, que são engraçadíssimos, né, que é de Rousseau. E aí também vai ter a da Elaine, que é mais de Maquiavel, mas de toda forma na aula de terça-feira eu vou voltar a falar deles, para ninguém dizer que eu não falei, né? Enfim, posso ajudá-los mais em alguma coisa ou tá tudo bem? Me digam aí. Que tá tudo bem, né? Beleza. Pois, galera, eu vou fazer... Professor, Oi. Meu pai tá indo tomar vacina agora, eu tô tão feliz. Oh, coisa boa, vai com ele. É muito bom. O ruim é que ele já saiu, ele 11 horas, né? Aí eu pensava que não ia dar tempo. Ele foi num lugar e de lá vai passar no Castelão, que a gente mora aqui perto do Castelão, e vai tomar vacina. É rapidinho. Graças a Deus. No Castelão, que eu fui com ela. Já foi minha irmã, já foi minha avó. Aí vai ficar. Aí falta só meu pai e minha mãe, né? Pra eu ficar despreocupada. Amém, Bianquinha. Oh, coisa boa. Aí, como meu pai é professor, né, e ele também é diabético, aí ele já vai tomar também. A minha irmã é da área da saúde e minha avó é maior, né, maior de 70. Esse conflito de vacinas, né, que hoje em dia a gente tem. O pessoal de direita, por eles, assim, de extrema direita, né, só para vocês, pessoal, não sou nem de direita nem de esquerda não, tá, turma? Eu tô só explicando como é que cada um funciona no governo, porque acho que às vezes o aluno fica um pouco confuso o que é a esquerda e o que é a direita. O pessoal de direita, que é muito afeito a John Locke, ele não teria o SUS como é hoje, porque para a Constituição Federal, né, a saúde é obrigação do Estado e é gratuita para todos. De maneira que,
Caso fosse um pensamento de extrema direita, como é que seria? Não teria SUS, quem tem dinheiro compra a vacina, quem não tem dinheiro não vai comprar a vacina e provavelmente vai morrer. É mais ou menos isso. Então, quando a galera defende o SUS para todo e tal, é porque tem que ter um meio termo aí também, né, turma? Nem assistencialismo demais, mas também tem que olhar para as pessoas que não têm condição. Também nem estado mínimo também demais, né? Então, o negócio é a gente conseguir achar alguém que tem um bom senso de trazer o equilíbrio entre os pensamentos da direita e da esquerda, né? Que seria o centrão. E o centrão são os partidos que mandam no Brasil mesmo, são os menores partidos que se juntam e que são quem manda no Brasil, né? Aí enfim, aí é outra discussão aí que eu não vou entrar, não, vocês vão discutir isso em ciência política. Pois, galera, eu vou ficando por aqui, porque eu não quero que essas aulas fiquem muito grandes, já que vocês vão assistir às outras aulas, tá bom? Eu desejo a vocês todos um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus, por favor, se cuidem, tá? A gente tá acabando nossas aulinhas, então é para você ir para férias se curtir bem tranquilinho, tá bom? Pois fiquem com Deus, vou parar a gravação e vou encerrar essa aula. A gente se vê na terça, onde a gente vai falar do iluminismo, e eu vou revisar essa parte aqui da gente. Um beijo, turma. Fiquem com Deus. Beijo, professor.